Bom dia, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um devocional. A paz do Senhor esteja com você, com sua vida, na sua casa, na sua família grandemente. Para você que entrou pela primeira vez nesse canal devocional, eu gostaria de me apresentar. Eu me chamo Alessandra, sou irmã Alessandra, e gostaria que você colocasse aqui na descrição deste canal de que país, de que cidade você está nos assistindo, porque eu gostaria de interagir com você. Eu gostaria de te conhecer. Então, deixa aqui também os teus pedidos de oração. Deixa os teus comentários, a tua dúvida. E fica também até o final deste vídeo, porque este mês de março é um mês diferente. É um mês onde eu estou trazendo para vocês algumas lições sobre batalhas espirituais, sobre guerras espirituais, ataques espirituais, que são poucos falados. E é para isso que eu venho trazer para você, à luz da palavra de Deus, para que você saiba um pouco deste conhecimento. Então, vamos crescer no conhecimento e na graça, assim como diz a palavra do Senhor. Então, eu já peço agora mesmo para que você deixe aí o seu like, o seu joinha, em forma de agradecimento. Também gostaria de fazer um convite para que você se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito no nosso canal, e também compartilhe a palavra de Deus para outras pessoas, porque é através da palavra de Deus que transforma, cura e liberta. E hoje estarei trazendo para vocês assuntos importantíssimos. Hoje nós iremos falar no nosso devocional, porque é um devocional diferenciado, né? Tratando um pouco agora também da área de libertação, área de ataques espirituais. Então, costumo dizer que a Bíblia ela é de Gênesis e Apocalipse. E a Bíblia ela é completa. Então, eu vou trazer para você hoje o tema sobre cativeiro espiritual e opressão. Eu não vou bater muito nessa tecla de opressão, porque eu já fiz um vídeo falando sobre o que era opressão. Se você quiser assistir esse vídeo, eu te gostaria de fazer um convite e assistir esse vídeo que está aqui no nosso canal também, que fala sobre opressão. Mas hoje eu vou focar mais sobre cativeiro espiritual. Por quê? Porque tem muitas pessoas que elas estão em cativeiros espirituais. E muitas delas não sabem que estão, ou elas sabem que estão, e muitas delas, elas se acomodam, e elas não querem procurar uma pessoa experiente nessa área. Elas querem ficar ali acomodada. E muitas vezes são pessoas que são religiosas. Ei, escuta, para da tua religiosidade. Porque Jesus, ele já nos trouxe a salvação. Mas tem área das nossas vidas que precisam ser libertas, porque somos nós que abrimos legalidades. Somos nós que abrimos brechas no decorrer da nossa caminhada até a eternidade. Estamos aqui na Terra. E muitas das vezes as pessoas estão levando, apanhando do inimigo da sua alma. Está levando chibatada, chicotada, e está achando que está no deserto. Está achando que está na provação, está achando que está na luta, está achando que está passando pela prova de Deus. Ei, escuta, deserto não é lugar de você morar. Deserto é lugar de passagem. Deus é Pai e Ele não vai querer que tu viva a tua vida sofrendo no deserto. Deus, Ele quer tudo de bom para cada um de nós. Então, temos que ver de onde é que está partindo aí esse cativeiro, porque muitas das vezes nós estamos presos no cativeiro e achando que ali é Deus a tratar. Você tem que ter discernimento para reconhecer quando é o tratamento de Deus e quando é que Deus está te provando, mas você tem que entender que cativeiro é totalmente diferente. Cativeiro espiritual, você está preso, você está amarrado, cativo nas mãos dos atormentadores. E muitas das vezes, porque as pessoas estão com espírito de religiosidade, elas não querem procurar tratamento, elas ficam com vergonha, ou elas se sentem, não,
tá bom assim, fico assim e pronto. Não. Muitas das vezes, quando você sentir que você está em cativeiro espiritual, você tem que procurar um profissional nessa área de libertação, um profissional, um líder espiritual, de onde você congrega para te ajudar neste cativeiro espiritual. Então, você pode chegar para o seu líder espiritual e conversar com o seu líder espiritual. Se ele for dessa área, se ele entender. Porque tem muitas igrejas que elas não estão preparadas para a libertação, para a área de libertação. Claro, elas são preparadas para ganhar almas para Jesus, fazer o ID de Jesus. E primeiramente você tem que ser assim, pregar para a pessoa conhecer Jesus e arrependimento, a salvação. A salvação é o principal. Mas tem pessoas que elas estão cativas, elas estão presas, e é sobre isso que eu quero trazer para esse devocional. Então fica até o final, porque eu vou falar coisas aqui fortes e importantes, de tamanho importante na sua caminhada espiritual, porque essa é a minha missão, é ajudar você na sua caminhada espiritual, trazendo para você um pouco daquilo que eu sei, um pouco das minhas experiências, para que você venha amadurecer espiritualmente. Então, eu hoje vou trazer para você. Então, não esqueça, se você precisar, procure um líder espiritual, porque tem muitas pessoas que estão em cativeiro espirituais porque elas não querem procurar os seus líderes espirituais. Elas estão em cativeiros porque elas preferem ficar na religiosidade. Então, quebrando por terra isso aí. Religiosidade quebre por terra, porque Jesus não era religioso. Ele veio à terra para cumprir a lei e não para destruir, mas ele veio para cumprir a lei. Então abra, eu vou pedir para você ter uma Bíblia, porque vamos abrir o versículo aí, alguns versículos. Eu vou precisar que você esteja com a Bíblia, porque hoje nós iremos abrir alguns versículos e vamos começar, né, nosso tema sobre cativeiro espiritual, mas eu vou falar um pouco de opressão. Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículo 19, onde fala assim a palavra do Senhor: apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse texto aqui que nós lemos, esse versículo, fala que devemos apregoar a liberdade. A quem, Alessandra? Aos cativos. Aquelas pessoas que estão aprisionadas, aquelas pessoas que elas estão acorrentadas, presas, em cativeiro espiritual, nas mãos do atormentador. Mas aqui nesse versículo fala também que as pessoas dão também liberdade aos oprimidos. Então aqui também fala sobre vista aos cegos. Quando diz que cativos, essas pessoas, aqui vai dizer, se você for ler, apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Por quê? Porque muitas pessoas, quando estão em cativeiros espirituais, como eu falei no início desse canal, elas estão cegas espiritualmente. Por quê? Porque vai dizer lá em 2 Coríntios 4:4 que o inimigo deste século aqui, que é Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas. Você conhece com certeza pessoas que elas não ouvem, elas escutam, mas não ouvem. Você fala e elas não ouvem, elas não acreditam. Tem muita incredulidade, pessoas que não acreditam. Você pode falar, e elas já estão com a sua mente cauterizada. Por quê? Porque o inimigo da nossa alma, Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas para o evangelho de Cristo. Ele cegou a mente das pessoas. Eu era assim. Eu vivi nesse lado deste mundo. Eu era cega espiritualmente. Eu não podia ouvir falar de um crente na minha frente. Eu parecia Saulo, que perseguia os crentes. Eu odiava crente. Eu era cega espiritualmente porque o diabo enganava-me.
Eu era cega. E é isso que ele faz com as pessoas, porque ele quer que você seja um brinquedinho de marionete. Sabe aqueles brinquedinhos de marionete, onde ele manipula você? É isso que ele faz com as pessoas. E ele cega o entendimento das pessoas para você não ouvir a palavra de Deus. Porque é a palavra que liberta, vai dizer. A palavra que liberta, conhecereis a verdade, ela te libertará. É só Jesus que pode livrar você. Só Jesus que pode libertar cada um de nós. Então, aqui vai dizer, dá vista aos cegos. A pessoa que trabalha com libertação, nessa área de libertação que é usada por Deus, porque Jesus, quando veio à Terra, ele foi um libertador. Então, essa pessoa, além de libertar aquela pessoa, vai tirar ela da cegueira espiritual. Vai dar cego, vai dar vista aos cegos. Aqui é cegueira espiritual. Muita gente está cega espiritualmente, o inimigo está cegando as pessoas. Então, também fala de oprimidos, libertar os oprimidos, aquelas pessoas que vivem opressão. E libertar aquelas pessoas que vivem cativeiro espiritual. Quando nós falamos, se você for ler a Bíblia, fala muito sobre cativeiro. Daniel foi preso na Babilônia, foi levado cativo ao cativeiro. Tem vários versículos aqui que fala de cativeiro espiritual. Prisões espirituais. Então, quando nós falamos de prisões, cativeiro espiritual, nós temos que entender que você é vítima. Vítima de quem, Alessandra? Do inimigo da nossa alma. Nós somos vítimas. Nós somos refém. Para começar um cativeiro espiritual, o inimigo primeiro ele vai agir na opressão. Primeiro ele vai te oprimir. Ele vai agir a opressão. E aí quando ele ganha você, aí ele vai entrar no cativeiro espiritual. Mas antes de começarmos a falar sobre cativeiro espiritual, eu gostaria que você entendesse um pouco como funciona. Quando nós falamos de cativeiro espiritual, nós venhamos logo na nossa mente o quê? Prisão. Uma cadeia fechada onde você está lá dentro e a chave está na mão do carcereiro, certo? Então, vamos supor que a cadeia, a prisão, espiritualmente falando, é um lugar espiritual, invisível, certo? Você está lá dentro. O inimigo, ele já conseguiu ganhar teu espírito, tua alma e teu corpo. Ele tem um domínio de tudo isso em você. Quando já chega nesse ponto de cativeiro espiritual, ele já tem um domínio total de você, certo? Então você fica ali preso naquela cadeia, ali você está ali dentro, certo? Compartimentos de almas, que eu já fiz vídeos falando de compartimentos de alma. Convido a você a assistir, são muito bons. Depois, ali tem uma chave, a cadeia está fechada. Eu estou fazendo aqui uma conjuntura para que você entenda. A chave está ali, está fechado. No mundo físico eu estou falando. Certo? Eu estou falando de mundo físico. Para nós percebemos como funciona o mundo espiritual. Então, ali está a chave, está presa, certo? Aquela chave ali, ela está na mão de um carcereiro. Você está preso. Porém, o carcereiro é um inimigo da tua alma. Trazendo para o mundo espiritual. É o carcereiro que está com a chave ali. Você está aprisionado. Mas o único que pode abrir essa prisão no lado espiritual, que pode te libertar e te salvar desse cativeiro espiritual, é Jesus. Porque ele já foi ao inferno resgatar essa chave. Certo? Mas para isso nós temos muitas vezes que permitirmos ser liberto. Porque tem pessoas que elas vivem em cativeiros espirituais e elas não querem se libertar. Acredite se você quiser. O inimigo é tão astuto que ele já cauterizou a mente da pessoa. A pessoa está em cegueira espiritual, ela não consegue enxergar, ela está em religiosidade, não quer pedir ajuda, não quer se tratar e vive achando que está bem. Está em cativeiro espiritual. Está presa. Então, ela não se permite ser liberta. Muitas pessoas vivem assim, mas
elas não permitem ser libertas, elas preferem estar ali no cativeiro espiritual, aprisionada, vítima, refém de Satanás. Então, isso acontece muito, muito aqui. Então, é assim que funciona no mundo espiritual, é igual. Tudo que você vê no mundo físico é igual no mundo espiritual. Porque é um espelho, o nosso mundo físico que nós vivemos é um espelho do mundo espiritual. Você tem que entender que quando Deus criou a Terra, o universo, ele já tinha o céu. Então, o espiritual já existia antes do físico. Então, é igual, é um espelho de um e outro. A mesma coisa funciona no mundo espiritual. Então, no mundo espiritual é assim. Eu vou trazer alguns pontos para você entender. Como eu falei para você, quando, para uma pessoa entrar em um cativeiro espiritual, ela primeiro vai passar por opressões, para depois chegar nesse nível de cativeiro espiritual. O inimigo vai trazer opressões para a vida dessa pessoa. Com certeza você já deve ter passado opressões dentro do seu trabalho. Porque opressão, muitas das vezes você pode ter opressões em ambientes onde você está. Você pode sentir oprimida, opressa em ambientes. Isso acontece, sim ou não? Você está num ambiente de trabalho. Você está num ambiente de uma igreja. Você está num ambiente, mesmo na sua própria casa, ou algum ambiente, e aí você sente uma opressão. Você é oprimida, você é opressa em ambientes. Você deve conhecer pessoas que já passaram por opressões, com certeza. Ou até você mesmo já passou por opressões dentro desses ambientes. Coloque aqui na descrição deste canal qual foi a opressão que você passou no seu trabalho ou numa igreja. Não precisa contar o nome da igreja, porque aqui nós não estamos aqui para falar disso, daquilo outro, porque pode ser na igreja, pode ser em casa mesmo, na sua própria residência, ou pode ser em um ambiente de trabalho, numa faculdade, na escola. Você com certeza já sofreu opressões. E é isso que acontece. O inimigo ele vai te oprimir. E muitas das vezes nós somos opressas em ambiente. Eu já fui oprimida em ambiente. Opressa pelo inimigo. Então você sente essa opressão dentro desse ambiente. Com certeza você consegue lembrar de pessoas que ela vive em opressão nesses lugares e muitas das vezes ela não consegue sair desses lugares. Isso é o quê? Cativeiro espiritual. Porque primeiro o inimigo ele vai te oprimir, ele vai te colocar opressão, para depois ele te aprisionar no cativeiro espiritual. Aí ali você já não consegue sair, você não consegue se libertar, porque você já está dominada, corpo, alma e espírito. Ele já domina o teu corpo todo, porque ele já está dentro de você. O inimigo ele está dentro de você, fazendo você marionete. Então ele já possuiu você, o seu espírito, corpo e alma. Então você ali, quando você passa da opressão, você já está em cativeiro espiritual, um cativeiro ali. Só que é o seguinte, muitas das vezes as pessoas estão sendo oprimidas no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, muitas das vezes elas são oprimidas nas igrejas, muitas das vezes elas são oprimidas, opressas, em escola, faculdade, qualquer lugar, qualquer ambiente. E elas ficam ali, sendo opressas, oprimidas. E muitas das vezes, essas opressões, elas não são só nos ambientes, mas elas são na sua mente também, porque o inimigo trabalha na mente, certo? Ele vai te oprimir com pensamentos. Pensamentos que você não consegue, porque você não pode, você não é capaz, você é insuficiente, você não consegue, você é fraca. Então, ele vai te oprimir também. Ele te oprime nos ambientes ou a mente. Aqui eu tô falando um pouco de opressão para você entender o que é cativeiro espiritual. Então você com certeza deve conhecer pessoas que, passando por todas essas opressões, elas já ficam agora em cativeiro espiritual. Porque elas aceitaram ali aquela opressão, elas não se posicionaram, não se permitiram
a se libertar dessas opressões e aceitaram. Aí o que acontece? Pior ainda, elas deram brechas. Abriram portas, abriram portais. E aí deram brechas. Alessandra, que brechas são essas? Pecado, iniquidade, transgressões, promiscuidade, aceitar, não repreender, aceitar que o inimigo te oprima. Para isso você tem que ter fé para você repreender também as opressões. Aquilo que vem na tua mente, você repreende também. E aí elas aceitaram. Pronto. Ou pior ainda. Aí acontece o quê? De pessoas ficarem cativa, né? Já a esses pensamentos, cativa a esses ambientes que parece que você fica cego. Sabe tão cego? Eu já tive assim. Em um ambiente que eu estava cega espiritualmente, que o diabo te cega, e você não consegue ver um palmo diante da sua frente, e você não quer sair daquele lugar, e Deus já pediu para você sair, você não quer sair, porque você fica cega espiritualmente, você fica debaixo de opressão. Isso acontece. Você com certeza conhece pessoas que sofrem dentro das suas próprias casas em cativeiro espirituais. Com certeza você conhece pessoas assim. Elas ficam oprimidas, opressas, abusadas psicologicamente. Elas são oprimidas, certo? Elas são opressas por pessoas que convivem com ela, pessoas que conhecem muito bem ela. E ali o inimigo vai se usar ali para oprimir aquela pessoa através daquela pessoa que ela conhece, que ela deu confiança, que ela convive, que a pessoa já conhece ela. Você com certeza também conhece pessoas que vivem um relacionamento abusivo, dentro da sua própria casa. Elas vivem relacionamento abusivo. Elas não conseguem se libertar. Elas não conseguem sair daquela situação. Elas ficam presas, refém na mão do atormentador. Com certeza você conhece. Pronto, isso aqui é um cativeiro espiritual. Agora vamos entrar no cativeiro espiritual. Eu já falei para você um pouco do que é opressão. A pessoa ali aceitou. Alessandro, o que é cativeiro espiritual? Porque é o tema do nosso vídeo. Então, cativeiro espiritual é isso. Um cativo, você está presa, amarrada, acorrentada. E você deu legalidade no mundo espiritual ao inimigo da tua alma. Ele tem a chave dessa cadeia, dessa prisão. E você deu a ele legalidade, abrindo portas através de pecados ou através de atitudes que você fez. Ele só precisa de uma brecha para entrar e invadir, para pegar essa legalidade e fazer você escrava. Porque uma pessoa que está nas mãos do inimigo, ela está escrava, aprisionada, ela está refém. E como eu falei, muitas das vezes tem pessoas que preferem continuar se enganando na religiosidade e não quer buscar conhecimento, nem quer buscar ser liberta em alguma área que está ali aprisionando, porque eu já falei que a alma tem compartimentos e precisa algum desses compartimentos ser liberto. E elas preferem estar assim, em cativo espiritual. Então eu vou trazer para você alguns pontos que eu anotei aqui, porque é muita coisa às vezes quando a gente está estudando, e muitas das vezes a gente não lembra, né? Então, o primeiro ponto que eu vou trazer para você, que eu já falei que cativeiro espiritual começa primeiro na opressão para depois ir no cativeiro espiritual. Então, no cativeiro espiritual, o inimigo da nossa alma, o primeiro ponto é esse, ele já tem um controle total do homem. Eu já falei aqui, né? Ele já tem um controle total do homem, ele já conseguiu a influência do espírito, alma e corpo. Ele já tem um controle total do homem, ele já influencia o homem, ele já manipula aquele homem, o homem já está morto espiritualmente, porque ali quem domina é o inimigo, faz ele de marionete, então a pessoa age não por ela própria. Já é o espírito de manipulação,
já é o cativeiro espiritual, já é o inimigo agindo dentro da pessoa. Acabou-se, o inimigo já está dentro da pessoa. Cativeiro espiritual, o inimigo já controla, já tem o domínio do seu espírito, alma e corpo. Lembrando, parte 2, segundo. Esse não precisa todas as áreas, certo? Uma parte das, por exemplo, vou explicar para você essa parte 2. Muitas das vezes, o inimigo, porque você tem que entender que a sua alma tem vários compartimentos. Muitas vezes, a pessoa está em cativeiro espiritual, mas ela não está com todo o seu compartimento da sua alma aprisionado. Muitas das vezes, é um compartimento ali aprisionado, uma área da sua vida que ele te colocou em cativeiro espiritual. Muitas das vezes, é um compartimento na área do medo. Aí você está ali cativo na mão do inimigo. Muitas das vezes é um compartimento ali na tua alma que é na área dos vícios. E ele te aprisionou. Então você tem que entender que cativeiro espiritual, muitas das vezes o inimigo não vai controlar todo o teu compartimento da tua alma. Algum compartimento ali está em cativeiro. Às vezes pode estar todo compartimento, quando realmente o negócio já está sério. Mas às vezes você está em cativeiro espiritual só em um compartimento da sua alma. Lembre, alma é sentimento, emoções. Está na mente, é tudo que você pensa, seus sentimentos, ressentimento, emoções. Então, tem vários compartimentos. Muitas das vezes ele vai dominar um compartimento da tua alma. Ali um cativeiro, ele vai fazer ali um compartimento de um cativeiro espiritual. Ou às vezes também, quando a pessoa já está, abriu muitas portas, legalidades, aí já é o compartimento total. Aí a pessoa já não vive, ela já está morta espiritualmente. Já perdeu aí a sua alma, seu espírito, o corpo, o diabo já dominou tudo, só Jesus para te livrar. Então é assim que funciona. Muitas das vezes é um compartimento que você está em cativeiro espiritual, aprisionado. Lembre-se, você é uma vítima, você é refém. Mas só quem liberta é Jesus. Jesus, ele veio para ser nosso libertador. Então, quando você vai olhar para a Bíblia, você vê quantos ele libertou. Mas por quê? Porque muitos buscaram a Jesus por essa libertação. Muitos buscaram a sua cura. E muitas das vezes nós não queremos fazer isso. Nós queremos estar acomodado e querer que, pronto, não quer buscar. Por orgulho, soberba, vaidade, religiosidade. Então, é isso. Cativeiro espiritual, você tem que entender que o domínio ali já não é do homem. O inimigo já te apoderou. E tudo que você faz, não é você que faz. É o inimigo fazendo através de você, da sua vida. Tudo que você faz é o inimigo que está se alimentando de você, espiritualmente falando. Então você já age, você anda, fala pelo inimigo. Ele está ali agindo em você. Então você está cativeiro espiritual, você está preso. Você já não consegue fazer nada sem ser por conta própria. Você está manipulado pelo inimigo. Você está preso. Então, a pessoa que está em cativeiro espiritual, trazendo o quarto ponto para você, ela não consegue largar os vícios. Então, ela está em cativeiro espiritual, não precisa ser em todo o compartimento da alma. Ela está em cativeiro espiritual em um compartimento da alma. Qual é, Alessandra? O vício. Ela não consegue largar do vício. Isso é um cativeiro espiritual. Porque quando nós falamos de cativeiro, lembre-se que é uma prisão. E quando você não consegue controlar um vício, quando você não consegue controlar uma vontade, você se torna escravo dessa vontade. Você se torna escravo do vício, seja ele o cigarro, seja ele o álcool, seja ele promiscuidade, seja ele sexualmente falando, pecado da carne. Você não consegue. Tem pessoas que não conseguem se livrar do vício
do cigarro. Tem pessoas que não conseguem se livrar do vício do álcool. Tem pessoas que não conseguem se livrar do vício de fofocar. Tem pessoas que não conseguem se livrar do vício de ver pornografias. Tem pessoas que não conseguem se livrar de vícios. E aí elas se tornam o quê? Escravos. Porque quando você não consegue se livrar desses vícios, você é escravo de quem? Dos vícios. Você não tem controle de você própria. É o vício que te controla. E aquilo que você não domina, você se torna escravo. Essa frase eu coloquei aqui, porque Deus colocou no meu coração. Daquilo que você não domina, você se torna escravo. Foi isso quando eu estava estudando que o Senhor colocou no meu coração. Daquilo que você não domina, você se torna escravo daquilo. Seus vícios, vontades. Então, é uma parte do seu compartimento da sua alma que está cativo. Cativeiro espiritual, prisão. Está presa nesses compartimentos dessa alma. Só Jesus para livrar. Sangue de Jesus para livrar. Mas você tem que se permitir. Quinto ponto. A pessoa que está em cativeiro espiritual, ela tem medo de escuro, medo de dormir, medo de sair, medo de fazer amizades, medo de se relacionar, medo de se comunicar, porque tem pessoas, às vezes, também que têm traumas, né? De fazer certas amizades, relacionamento, porque com certeza já deve ter passado por alguma situação, uma experiência negativa. Então, mas aí o inimigo vai pegar essa situação sua e vai te aprisionar. Você vai entrar em cativeiro espiritual. Por isso que precisa se libertar. Por isso que eu estou dizendo a você, o inimigo trabalha na alma, compartimentos ali. Tem lugares que precisam ser libertos. E você não entende isso. Então, tem compartimento ali de medo. Medo de escuro, dormir no escuro. Tem pessoas que têm medo de dormir no escuro. Tem pessoas que têm medo de dormir só. Vem cá. Como é que você é cristão, certo? Você tem Jesus. Jesus está em você. Você tem o Espírito Santo. Você tem os anjos ao teu redor. Você tem o leão da tribo de Judá, grandão da Galileia, o general de guerra, o exército de Deus, e você tem medo de dormir no escuro? Não bate? De uma fonte não pode jorrar duas águas? Não. Não bate, porque Deus diz lá em Timóteo que não te deu um espírito de medo nem de confusão. Calma, tranquilidade, paz. Então, se aí tem um espírito de medo, o inimigo já está agindo aí. É um cativeiro espiritual. Você já tem uma área da sua vida, uma área do seu compartimento na sua alma, que você está em cativeiro espiritual. Qual é, Alessandra? O medo. O medo, porque eu vou dizer para você, medo é normal do ser humano ter medo. Nós temos medo de muitas coisas, mas não é deixar o medo te dominar. A partir do momento que ele te domina, aí você já fica escravo do medo, aí já entra em cativeiro espiritual, o inimigo já usa de você nessa área e já te aprisiona. Essa área precisa ser liberta. Quem tem Jesus, quem tem Deus, não precisa ter medo de nada. Estamos com o leão da tribo de Judá. Então, o medo do escuro, medo de dormir, tem pessoas que têm medo de dormir, tem medo de sair, de se relacionar, como eu já falei. Eu vou contar a minha experiência própria. Quando eu era do mundo, eu tinha medo da noite. Eu tinha o maior medo quando chegava a noite. Você acredita? Eu tinha medo. E eu poderia contar uma experiência aqui, mas eu não sei se dá tempo pelo vídeo, porque o vídeo vai ficar muito longo. Eu tinha medo de dormir. Eu nunca tive medo de dormir no escuro. Mas eu tinha medo quando caía a noite, que ia chegar a noite para dormir. Eu tinha medo da noite. Porque muitas coisas aconteciam comigo à noite. Eu lembro que eu tinha um medo. Nossa, que eu tinha um medo também, não da noite. Eu tinha medo da noite, mas de algumas situações que a noite me proporcionava. Eu lembro que teve uma vez que eu tinha tanto medo de dormir, eu imaginava que tinha ladrão entrando na minha casa. Veja a coisa da minha cabeça, eu imaginava que ele estava abrindo a porta de madrugada, eu imaginava que ele estava subindo pelo telhado.
Então, assim, se eu ouvisse um barulho, eu já pensava que era ladrão. Teve uma vez que chegava à noite, eu ficava de alerta, na janela, no telhado, olhando, eu ficava de vigia na minha casa, enquanto todo mundo estava dormindo. E aí eu escutava algum barulho, eu já pensava que era um ladrão, alguma coisa. Era uma imaginação que o inimigo já tinha colocado na minha cabeça. Pra eu estar imaginando essas coisas. E eu imaginava. Aí quando eu vi um barulho, aí eu ficava já nervosa. Aí eu imaginava, é um ladrão subindo no telhado, ele quer entrar na minha casa. Gente, uma vez aconteceu isso. Eu escutei um barulho no telhado, de mansinho, de mansinho. Gente, sabe o que aconteceu? Eu liguei para a polícia. Ainda bem que a polícia não veio. Porque adivinham o que era? Era um gato no meu telhado. Então a gente começa a ter ilusões, né, na mente, medo. Então tudo isso, cativeiro espiritual. O inimigo tentando te dominar, fazendo prisioneiro. Onde ele mais ataca também é no medo. É o medo, ele traz medo às pessoas. Eu poderia dar vários exemplos aqui do meias experiências que eu já tive. Então, mas o vídeo vai ficar muito longo. Então a gente sabe que tem pessoas que têm medo de dormir, medo no escuro, medo de dormir só. Não entendo isso. Não entendo, sabe? Eu entendo, porque eu já tenho um discernimento diferente, assim, que isso é coisa do inimigo, né? Se você tem Deus, você não precisa ter medo de dormir só. Concorda comigo? Se você tem medo, você não precisa ter medo da noite, ter medo de dormir, ter medo de fazer relacionamento, por mais que você tenha sofrido com amizades falsas, por mais que você tenha traumas de relacionamento, né? Tem pessoas que têm até medo de entrar em um novo relacionamento, de um novo casamento, porque elas já sofreram tanto, elas já têm traumas, elas têm medo de se relacionar. Coloca aqui na descrição se você conhece uma pessoa assim. Mas ela tem medo de se relacionar, tanto com amizade, como no casamento, como no relacionamento amoroso, porque ela tem traumas. Então, isso tem que ser tratado. Essa ferida tem que ser liberta. Porque quando a gente fala de libertação, muitas das vezes as pessoas pensam que é só de expulsar demônio. Não. Libertação é tratar a alma, compartimentos. Também já fiz vídeo falando sobre isso. Então, tem pessoas que ela tem medo de se relacionar. E aí, o quê? Isso aí acontece que é brecha, legalidade do mundo espiritual. Você está dando a chave da sua cadeia para Satanás agir na sua vida, para ele lhe aprisionar e para você entrar em um cativeiro espiritual. E aí você entra no cativeiro, fica ali aprisionado, fica refém do inimigo, acabou-se. Ele vai agir na tua vida em cima dessas áreas que você tem abertas na sua vida. Então, o sexto ponto, já estamos entrando para o final, é que a pessoa não consegue orar, jejuar, a pessoa não consegue ler a Bíblia. É tudo para te paralisar. O inimigo, ele age assim, para paralisar você. Então, isso é cativeiro espiritual. Ele tenta te paralisar nessas áreas. Você fica aprisionada. Então, antes de finalizarmos aqui essa parte de esse cativeiro espiritual, eu quero trazer para você, trazendo para a Bíblia, né? Um pouco também. Você lembra da história que está lá escrita em Mateus? Não, Mateus não. Vamos ver aqui. Deixa eu ver qual é aqui. É a história do Gadareno. Acho que é Marcos 5, 20. Ou é Mateus. Qualquer coisa assim. Deixa eu ver aqui. Marcos 5. Sim, Marcos 5. Do 4 em diante. A gente sabe essa história do Gadareno. Todos nós conhecemos aquele Gadareno que estava em Gandara. Ele estava possuído, ele estava cheio de legiões. Então, uma legião tem 6.000 demônios, certo? Ele estava cheio de legiões. E no finalzinho, Jesus pergunta, né? Jesus perguntou, qual é o seu nome? E ele respondeu, legiões. Quando Jesus fez essa pergunta, não era para saber o nome dele. Era para nos ensinar aqui sobre números. Então, ele disse legião. Então, uma legião tem 6.000 demônios, né? E ele estava cheio, esse gadareno. Então,
ali conta que ele estava preso. Se você for ler o 4, diz assim: porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões em cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, grilhões, migalhas. Por quê? Porque os grilhões, as correntes, já não conseguiam segurar aquele homem. Né? Aquele homem estava acorrentado. A legião era tão grande, aprisionando aquele homem ali, que ele, vai contar o contexto bíblico, que nem a corrente segurava ele, nem grilhões segurava. De tão forte que é os demônios dentro de uma pessoa. A força do inimigo é grande. Ele tem força. Vai dizer lá, a Alessandra está dizendo, não, leia Lucas 10, 19. Esse que eu te dei, Deus vai dizer para a gente, esse que te deu poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. E toda a força do inimigo. Quer dizer, ele tem força. Então, ele estava ali aprisionado, aquele homem, gadareno. Ele estava o quê? Em cadeia espiritual. Ele estava preso em um cativeiro espiritual pelo inimigo. Uma pessoa que está assim, ela está totalmente desprotegida. Quer dizer, ele já não tem mais identidade, ele já não sabe mais quem ele é. Ele já age como um animal. Lembra de Nabucodonosor, que ficou como um animal comendo capim? Então, ele já não sabe quem é sua identidade, já não sabe quem é, já faz coisa com coisa, não lembra. Uma pessoa que está possessa, assim, cativeiro espiritual, possessa, né? Está em opressão, tá assim, ela já não lembra. Quando ela faz um ato, não lembra. Não lembra. Você com certeza conhece pessoas que já fizeram atos absurdos, atos impossíveis, assim, de você dizer, não é possível uma pessoa fazer isso. Eu não vou trazer para você aqui coisas trágicas. Para quem assiste televisão, vê as notícias, sabe que tem pessoas que fazem coisas horripilantes. Então, aquela pessoa depois, nas entrevistas dela, vai dizer, eu não lembro do que eu fiz. Eu não lembro do que eu fiz, eu não sei como aconteceu isso, eu estou arrependida. Por quê? Porque o inimigo se apoderou daquela pessoa. A pessoa fez aquilo porque ela estava possessa, cativeiro espiritual. O inimigo fez, não foi ela. Por isso que ela não lembra. Ele tomou a mente da pessoa. Quando ele já está nesse estágio de cativeiro espiritual, se apoderou da mente da pessoa. A mente está cativa. Quando a mente está cativa, o corpo todo está cativo a fazer a ordem que o inimigo manda. Tudo que o inimigo comanda fazer, a pessoa vai fazer. Então, era assim. Aquele demoniado de Gadareno, ele já não tinha mais identidade, ele já não sabia quem ele era, ele já perdeu sua família, né? Ele já estava ali possesso, ali, já estava com a religião. Ele poderia fazer coisas que ele não sabia que ele estava fazendo, porque não era ele que fazia. Então, é isso que acontece. Quando alguém está em cativeiro espiritual, quando alguém já está nesse nível aí mais avançado, ela muitas das vezes vai fazer coisas que nem consegue lembrar. Então, espero que você tenha gostado dessa parte do nosso devocional. Espero que você tenha sido abençoada. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários sobre cativeiro espiritual. Como você também pode se libertar desse cativeiro. Eu já disse, fechando brechas, não dando legalidade, tendo a sua mente cativa às coisas de Deus, porque não adianta você só receber Jesus como seu Senhor e Salvador, libertador, remidor, se você continua nas práticas do mundo, das promiscuidades. Quer dizer, uma vida com Deus é uma vida com Deus. Se você levantar as mãos e aceitar Jesus, continua ali, firme e forte, renunciando ao mundo, porque se você for não renunciar, se você começar essas práticas, aí você está abrindo brecha para legalidade. Então, é isso. Fechar as brechas, fechar as portas, para não trazer cativo, né? Não trazer, para que você não venha entrar em cativeiro espiritual. Porque trazendo para o mundo físico, quando alguém comete um crime, quando alguém comete um ato cruel, certo, pelas suas atitudes, o que é que acontece com ela? Ela vai diretamente para a cadeia, ficar presa, certo? Pagar pelo seu crime. Assim é no mundo espiritual. Se você abre brecha, se você dá legalidade, se você vai procurar ocultismo, magia negra, bruxaria, se você vai procurar ler essas coisas, horóscopos, que são portais que abrem brecha,
Se você vai acessar portais, coisas que abrem brechas, também já fiz vídeos falando sobre isso. Se você peca e não se arrepende, não confessa, não abandona, isso aí é brecha que você dá, aí pronto. Falta de perdão, tem ali um compartimento da área da sua alma que tá falta de perdão, aí o inimigo vai pegar aquilo ali, ó. Vai trabalhar naquilo ali. Opressão te oprimindo, e depois ele já te bota na cadeia espiritual, cativeiro espiritual. Então é assim o mundo espiritual. E aí você fez esse ato no mundo espiritual, que é um crime, as suas atitudes, suas ações abrindo porta, aí o inimigo pegou a chave, que é a legalidade que você e eu damos, muitas das vezes, e ele mete você na cadeia. Ele lhe prende. Ele tem legalidade para isso, que você e eu demos. Mas, Alessandra, como é que eu faço para fechar? Confessa os pecados, se arrepende, abandona, fecha as brechas, né? Repreende, clama a Deus. E aí Jesus tem a chave para te libertar. Ele é a salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá em João 14 vai dizer, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é a vida, ele é a salvação, ele é o caminho e ela é a libertação, tá bem? Que Deus te abençoe grandemente com toda sorte de bênção. Espero que você foi abençoado neste canal. Espero também que você tenha se inscrito, né, no nosso canal. Escreve aí, compartilha. Deus te abençoe grandemente. Eu te espero no próximo devocional. Se assim Deus me permitir, coloca aqui na descrição qual é o tema que você quer que eu traga no próximo devocional. Que Deus te abençoe.